alunos da Escola Integral Lourenço Filho, em especial aos alunos dos primeiros anos A, B, C e D. Pessoal, como eu havia prometido para vocês, gravar um pequeno vídeo do assunto da nossa aula, estarei gravando agora e disponibilizando na plataforma Edmodo para que vocês assistam e vejam o que a gente passou na nossa videoconferência, tá bom? Eu tinha trago uma frase onde foi bastante proveitosa, né? A frase que eu trouxe, muitos alunos participaram, refletiram sobre essa frase, tivemos respostas relacionadas à frase maravilhosas, né? A frase diz o seguinte: estudar não é obrigação, é uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução. É construir um mundo inteiro de possibilidades dentro de si. Ou seja, na frase fala que estudar não é obrigação. Realmente ninguém é obrigado a estudar, não é? Mas a partir do estudo é que você consegue várias coisas na sua vida. Você consegue seu crescimento, sua evolução. Você consegue um bom emprego, uma boa faculdade, tudo isso através dos estudos, né? A gente consegue assim um mundo inteiro de possibilidades através dos estudos, certo? Como eu havia falado, a aula de hoje é apenas uma revisão dos conteúdos que a gente viu no primeiro semestre. Não vamos ver todos, porque iria ficar bastante extenso, né? Mas a gente viu os cognatos e falsos cognatos, onde fizemos uma discussão que cognatos são palavras que são escritas em inglês, mas têm o mesmo significado e uma grafia similar nos dois idiomas, inglês e português, não é? Ou seja, a escrita e a pronúncia é parecida, a tradução, não é? Com a nossa do português. Comedy, comédia. Different, diferente. Emotion, emoção. Future, futuro. Human, humano. Idea, ideia. Music, música. Other, outro. Bom, isso são palavras cognatas. Escrita, parecida com o português, e a tradução. Escrita e tradução parecida com a nossa no português. Já os falsos cognatos, que também podem ser chamados de falsos amigos, é como se fosse uma pegadinha. Tem a escrita parecida com o nosso português, mas a tradução é totalmente diferente. Então, quem não conhece a palavra é danado para errar, porque os falsos cognatos é como se fossem falsos amigos, uma pegadinha. Observe aí algumas. Actual, estrutura similar à atual, mas significa verdadeiro. FM, estrutura similar à antena, mas significa hino. Application, estrutura similar à aplicação, mas significa inscrição. Beef, estrutura similar a bife, mas significa carne de boi, vaca. Cafeteria, estrutura similar à cafeteria, mas refere-se à cantina ou lanchonete. Fábrica, estrutura similar à fábrica, mas significa tecido. Podemos notar aí que os falsos cognatos é uma espécie de pegadinha para a gente. As palavras com a escrita bem parecida, bem similar com o nosso português, mas que a tradução não tem nada a ver, não é? Bom, esse é o conteúdo cognatos e falsos cognatos. Vamos ver um pouco de simple present, que é o presente simples, o próprio nome já diz, presente simples. É um dos tempos verbais da língua inglesa. Ele é equivalente ao presente do indicativo na língua portuguesa. Quem aqui sabe quando a gente vai usar o simple present? Bom, a gente vai usar o simple present para indicar ações habituais que ocorrem no presente. Além disso, ele é usado para expressar verdades universais, sentimentos, desejos, opiniões e preferências. Aqui é uma tabela com os verbos, com os
os advérbios de frequência que são mais utilizados na língua inglesa. Que é now, que significa agora, always, sempre, never, nunca, today, hoje, every day, todos os dias, daily, diariamente, often, frequentemente, sometimes, às vezes, general, geralmente, usual, usualmente. Aqui nós temos alguns exemplos de frases no Simple Present. A gente discutiu na nossa aula sobre essas frases, o porquê de alguns verbos estarem terminados em S, e os alunos, graças a Deus, estão bem afiados em relação a Simple Present. Quando o verbo termina com S, tem um acréscimo de S no final dele, é porque ele está em terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular é he, she, it. Sempre que uma frase for afirmativa, no Simple Present, a terceira pessoa vai receber um acréscimo de S no verbo. He plays soccer very well. Ele joga futebol muito bem. O verbo play, de jogar, teve um acréscimozinho de S. She loves chocolate. Ela ama chocolate. O verbo love, que é amar, teve o acréscimo de S porque she é a terceira pessoa do singular. They go to school in the afternoon. Eles vão para a escola de tarde. Aí podemos ver que o verbo go, que é o verbo vão, ir, não teve acréscimo de S porque they não é a terceira pessoa do singular. I always read the newspaper in the morning. Eu sempre leio o jornal da manhã. O verbo read, que é ler, também não teve acréscimo de S porque não é terceira pessoa do singular. We generally travel to Brazil in December. Geralmente nós viajamos para o Brasil em dezembro. O verbo travel, que é viajar, também não recebeu acréscimo de S porque não é terceira pessoa do singular. Não é? Então é assim. Sempre terceira pessoa do singular na forma afirmativa, he, she, it, que são as terceiras pessoas do singular, e não recebeu o acréscimo de S. As demais pessoas, o verbo permanece na sua forma normal, sem a partícula to. Como eu já falei, a forma afirmativa, terceira pessoa do singular, he, she, it, podemos notar aí que na conjugação, o verbo teve acréscimo de S somente nas terceiras pessoas na forma afirmativa. Na forma negativa, vai ter o acréscimo de do ou does, mais not. Does a gente usa para as terceiras pessoas e do para as demais pessoas. Então, na forma negativa, I do not, ou então I don't work, que é a forma contraída. Na terceira pessoa, he does not, ou então he doesn't, tá bom? Na forma interrogativa, basta a gente colocar o verbo auxiliar, que no caso o verbo auxiliar é do ou does no início da frase, e um ponto de interrogação no final. Gente, o conteúdo de Simple Present é um conteúdo bem extenso, tá bom? Isso é o básico do que a gente comentou na nossa aula, do que vocês já estudaram no primeiro semestre. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula. Fiquem com Deus, tá bom? Obrigada a todos pela participação. Espero que tenham gostado e até a nossa próxima aula.